Muito boa noite a todos que estão conosco presentes no Shiur de hoje. Muito obrigado a todos que estão presentes. Sobrecarregado? Ah, que legal. O que eu com a minha câmera? Cadê minha câmera? Aqui. Muito bem. Muito boa noite a todos. José Maria, seja bem-vindo. José Maria Coelho, seja muito bem-vindo. Vamos começar. Eu estou um pouco atrasado, reconheço, né? Boa noite, mas vamos dar início ao nosso shiur de hoje. Eu vou tirar esse fundo aqui, porque eu agora já estou na minha biblioteca, que onde é que tira o fundo? Bom, deixa estar assim mesmo, tudo bem, sem nenhum problema. Seja muito bem-vindo, Marcone Oliveira Costa. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Vamos lá. Vamos aqui, organizando algumas coisas. Aqui no Papo Monoteísta, no Instagram. Muito obrigado. Muito obrigado. Quer alguém participar? Ao vivo. Muito bem. Muito bem, Maria. Seja bem-vindo. Pode entrar ao vivo também. Então vamos lá, estamos aqui para fazer o nosso shiur. Deixa eu só organizar aqui. Onde é que está? Desse aqui, desse lado. Bacana. Onde é que está aqui? Está mais difícil do que tudo. Aqui, ótimo. Bacana. Então vamos aqui. Ele também entra no mesmo lado, tem que colocar o lado contrário. Não é? Tem que colocar o lado contrário e organizar ele aqui para ele ficar bonitinho, tudo certinho aqui. O meeting também entrou aqui. O pessoal já me falou para mim não fazer no meeting, fazer no Zoom. Mas eu vou insistir em fazer no meeting, ok? E vamos lá. Hoje eu tenho um assunto muito legal. Muito legal. Eu fico agradecido a todos vocês que entraram, estão entrando. Hoje vamos falar um assunto que arrebenta, ok? É o contraditório. É moda agora, né? É moda, não é mesmo? É moda. Tá. Rambam, os opostos e como Rambam os vê. É isso que nós vamos discutir hoje aqui no nosso shiur desta semana. Então vamos aqui para nos colocar, deixa eu colocar aqui mais assim, todo mundo ficar de frente, todo mundo de frente, aqui também de frente, todo mundo de frente, fica bonitinho assim, todo mundo de frente. Vamos lá, gente. Eu escrevi porque Rambam é um assunto muito importante. Então, vamos trabalhar Rambam na nossa discussão de hoje. Os opostos, como é que Rambam os vê. Hoje estamos vivendo em tempos loucos, estamos vivendo um tempo maluco. São guerras. Israel recusou dar visto para a ONU, bombardeio, ataque terrorista do Hamas, enfim, são tempos muito loucos estes que nós vivemos. São tempos extremamente loucos esses. Fiz uma breve pesquisa para saber se essa frase pertence a algum psicólogo, algum médico ou político, quem sabe algum louco. A verdade é que esses tempos estão tão malucos, tão loucos, esses últimos são tão incomuns, que todo tipo de pessoas já falou sobre isso. Eu sou mais um. Só que eu vou falar na perspectiva de Rambam, ok? Vou falar numa perspectiva diferenciada. Se não, vejamos. A Ana Maria, seja bem-vinda, Gelitas.
nos pede reza, porque ela está muito doente. Eu vou fazer depois uma reza por ela, tá? Vou pegar aqui meus livros de reza, fazer reza por ela. E então esse show é dedicado a ela para a cura completa do corpo e da alma. Amém? Tá. Então, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa, achei tanta gente falando e tal, então eu vou fazer uma perspectiva diferenciada. Eu vou continuar lendo aqui o que eu escrevi. No entanto, há mais de um milênio, um sábio descreveu tipos de antítese, ou seja, opostos humanos, e traça uma norma de conduta no seu tratado Mishneh Torah. Esse sábio, que é Rambam, apresenta livros fascinantes. Se não, vamos ler alguns deles, tais como Hilhot Deodot, que são as leis de crescimento pessoal, Yad HaHazaká, que quer dizer mão forte, Sefer Hadamah, que é livro do conhecimento. Só alguns deles. E muito mais. No entanto, nesse pequeno tempo que nós temos, pouco mais, uma hora mais ou menos, de shiur, não cabe aqui todo o ensinamento de Rambam a respeito de conduta. Ok? Então vou me deter nos opostos. Mas quero fazer antes uma visão de perspectiva sobre o que ele escreve, que aplica-se muito bem aos tempos que vivemos. E a nós, Benoa, também muito mais. No início de sua obra, Rambam é um acróstico, tá, gente? Rambam é um acróstico. Esse acróstico quer dizer Rabi Moshe Ben Maimon, que também é conhecido como Maimônides. Ele descreve nada menos de 11 mitzvah, sendo 5 azê, que é azê, permitido, e 6 lotazê, que é lotazê, não permitido. Em princípio, trata-se de leis de conduta para judeus. Mas vejamos de perto e entenderemos que compete também a nós, Bnei Noah, filhos de Noé, nos envolvermos nessa Ilíada e empreendermos forte e resolutamente esforços para cumpri-las. Vamos ver então a primeira. Tem muitas delongas, porque tem muitas explicações nelas. Ela diz assim: Lehimot Bedrahav. De novo, Lehidamot Bedrahav. O que quer dizer isso? Devemos nos assemelhar a Hakadosh Baruch Hu em seus caminhos, em sua conduta com a humanidade. Aprendemos isso no Passuk: caminharás pelos mesmos caminhos de Hashem. Isso é o que está descrito. E no Talmud há vários exemplos. Por exemplo, Hashem é piedoso, portanto, seja também. Ele é misericordioso, portanto, seja também. Isso significa que há uma mitzvah de nos assemelharmos, dentro das limitações de seres humanos, a Hashem bendito seja. Como, então, nós podemos não dizer que não se aplica também para nós, Benoa? Claro, se aplica a nós, Benoa. Poderíamos ter uma conduta contrária a essa indicada por Rambam, que a paz esteja com ele, e sermos irreverentes, relapsos com a emuná. O que é emuná? Princípios da fé. Seja bem-vindo, Newton Moraes. Sermos relapsos com os princípios da fé e da caridade, deixar de fazer caridade, relegarmos a tzedakah para qualquer coisa, fazer da tefilá algo sem valor,
Tenho certeza que não. Isso também serve para nós, como é para os judeus. O segundo aspecto que está nesse princípio, diz assim: Lehidabet beiodeav. Precisamos, o que isso quer dizer? Precisamos estar próximos daqueles que conhecem a Torá. Tá? Lehidabet beiodeav. Tá bom? Na Torá está escrito que nós devemos estar conectados com Hashem o tempo todo. Mas nossos Rahamim, o que é Rahamim? O plural de Raham, que é um sábio, um estudioso. Eles perguntam, como? Se Hashem é o-relahu, ou seja, como o fogo que consome, eles mesmos respondem que temos de lehidaber beiodear, ter proximidade com os Talmudei Haramim. Talmudei Haramim, ou seja, estudiosos de Talmud, daqueles que sabem e conhecem a Torá de Hashem. Ou seja, vamos lá. Nós, Benoa, devemos estar perto dos estudiosos da Torá. Eu pessoalmente, ouvi dizer de Benoa que não gosta de estudo de shiur. Eles gostam de festa e coisas assim. Por isso, vemos diversas facções que não aceitam isso ou aquilo e que dizem que a este ou aquele rabino não sabem de nada. Ora, nada sabemos nós que viemos da idolatria. Estes sábios, Rahamim, devemos respeito. Posso não concordar, e não sou obrigado a concordar, eu posso não concordar com um ou outro ponto que aprendi diferente do meu rabino. Meu rabino me ensinou de um jeito e eu vou dizer que aquele está mais certo. Mas jamais desrespeitar o sábio dizendo que ele não sabe nada. Cabe também a nós, Benoa, cumprir essa mitzvah. Aí, e vem um outro terceiro ponto. Dentro desse Shalom, Shalom, diz assim, esse terceiro ponto, Leohov et Haraim, amar ao próximo. Leohov et Haraim, amar ao próximo. Isso não precisa nem ter comentários, para nós Benoa é essencial. Não é só para nós Benoa, é para qualquer pessoa da humanidade. Isso é evidente, isso é uma evidência. E vem aí o quarto aspecto. Isso eu ainda não entrei nos contraditórios, estou só dizendo as normas de conduta que ele traçou anteriormente, e disso ele vai tirar os contraditórios, os antagonismos. E diz assim o quarto princípio, Leohov et Hageurim. Leohov et Hageurim. Amar os prosélitos que optaram por esse caminho, converteram verdadeiramente ao judaísmo, por deixarem estar próximo de Hashem, como dizem nossos sábios, estar Tahá, Kanfe, Hasherinah. O que isso quer dizer? Debaixo da cobertura do Eterno. Tahá, Kanfe, Hasherinah. Debaixo da cobertura do Eterno. Isso para nós, Benoa, quer dizer que nós, Benoa, devemos querer bem e receber bem os novos prosélitos que chegam no movimento desejosos de aprender. E com os recém-nascidos, orientá-los com carinho, sem lhes impor fardo de religião. O movimento Benoa, nós sabemos, não é uma religião. Não é uma religião. Então, eu já ouvi relatos, pessoas que vieram me dizer como é que funcionava, algumas coisas que alguns disseram, não, eu acho que é assim. Então, eles começam a dizer o quê? Você tem que fazer isso, você tem que usar aquilo, você tem que usar kippá, a mulher tem que usar lenço, a mulher tem que usar saia comprida, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, isso é imposição religiosa.
E o movimento Benu não é religião. Não existe imposição religiosa. Nós devemos orientá-los nas 7 leis, isso é verdade, as 7 leis, e todos, o ser humano, todos os filhos, todas as pessoas nascidas de Noé devem cumprir. Simples assim. E vem o 5º princípio, Shelo Lishno Arim, não odiar o próximo. Amar o próximo é uma coisa, não odiar o próximo é outra. Ok? Amar o próximo é uma coisa, não odiar o próximo é outra, diferente. Eu posso não gostar, mas não odiar. Jamais odiar. Porque o ódio ele tem uma carga negativa muito pesada, terrivelmente pesada. Eu não preciso concordar, não preciso ficar, como é que dizem lá próximo da minha terra, cheirando o sovaco de ninguém. Mas eu não preciso odiar. E o amor ao próximo é diferente do não odiar. Porque eu tenho que ter caridade para com o próximo. Eu tenho que ter compreensão, porque ele é um ser humano que erra, assim como todos nós erramos. O 6º princípio, levorriar, que é repreender o próximo. Eu posso não concordar com o próximo? Eu posso repreendê-lo e dizer para ele que a atitude praticada não condiz com as 7 leis. E isso também levando em consideração que ele é uma pessoa. Não é fazer com que a pessoa se sinta constrangida, que aliás está ligado esse leoiar com o próximo princípio, que é Shelo Lehalbim Panim. Shelo Lehalbim Panim, que é não envergonhar o próximo. Porque eu posso falar com a pessoa com carinho que ela não está andando de maneira correta, sem expô-la ao ridículo e sem envergonhá-la diante de pessoas e diante de si mesma. E vem o 8º princípio, Shelo Leonot Ulalim, que é não sofrer, não fazer sofrer mais os mais desfavorecidos. Tem chegado a mim notícias de discriminação de pessoas por sua condição social. E isso é uma conduta que envergonha a nós, que devemos praticar socorro e caridade, piedade e amor para com os nossos domésticos de fé e também para com outras pessoas, é caridade. A tzedakah, ela não tem cor, ela não tem luxo, ela tem a piedade, o socorro. E o 9º princípio, Shelo Lehaler Halhil, que é não falar Lashon Hará, a maledicência. Eu estou correndo porque o que nos interessa muito aqui são os contraditórios, os quais nós vamos entrar, né? Então eu venho aqui falando para você sobre não falar maledicência, vamos dizer, praticar Lashon Hará. E por incrível que pareça, existem muitas dúvidas sobre isso. Por incrível que pareça, existem muitas dúvidas a respeito disso. E que eu me coloco à disposição com muito carinho para esclarecer, tá? Quem quiser, está aí no telefone, eu deixo contato aberto aqui no Instagram, eu deixo contato aberto aqui nas redes sociais, no YouTube, todo mundo sabe, então pode fazer contato, né? Às vezes demora um tiquinho, às vezes eu estou conversando com um, às vezes eu estou conversando com outro, e às vezes demora um bocadinho. Ontem eu tinha até algumas pessoas que estavam consultando e eu dei atenção a um determinado assunto, eu estava dando uma aula privada, né? Uma aula sobre trabalhar, e aí eu pedi às outras pessoas para guardarem que eu responderia logo na sequência, né? Vem o 10º princípio, Shelo Lincoln. Shelo Lincoln, que é não procurar vingança. Vingança.
Tinha até um filmezinho de uma rede de televisão em que o personagem dizia que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E isso é a pura verdade. Procurar vingança é procurar problema. E a pior de todas as coisas que a pessoa pode praticar é uma vingança, porque ela estará propositadamente planejando o mal de outra pessoa, de propósito. Shilolitor é o 11º princípio, 11º e último princípio, não guardar rancor. Shilolitor. Esse é o mais difícil de guardar. Todos eles se aplicam ao menor. Todos esses princípios se aplicam a um menor. Por isso eu os coloquei aqui, para que nós possamos raciocinar que tudo isso tem a ver também conosco. Mas muito mais, Rambam nos fala das diferenças de extremos. Rambam, no capítulo 1, ele assenta o seu primeiro entendimento da antítese de comportamentos. Ele fala das diferenças e dos extremos. Os seres humanos têm várias formas de pensar, e aqui nós entramos no assunto principal. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá, meia hora para o assunto principal. Dá para desenvolver. Os seres humanos têm várias formas de pensar e muito diferentes uns dos outros. Muitas vezes essas diferenças são dois extremos. Um é ruim, o outro é pior. Um enfoque de pensamento pode ser o extremo do outro. O Rambam inicia seu estudo de maneira muito realista e passa a mostrar qual o caminho para que se possa conviver com essas diferenças. Como se pode conciliar esses extremos? Afinal, temos de viver harmoniosamente com as outras pessoas. Ok? Você não precisa de lamber as botas ou viver aos beijos com outras pessoas, mas precisa de conviver com elas. Então vamos ver um tipo. O primeiro tipo. O primeiro tipo, há tipos que são coléricos. Rambam qualifica o colérico, aquele que sempre tem esse comportamento. A pessoa que está sempre com raiva, sempre com fúria, sempre de mal com a vida. Não há alguém que age dessa forma vez ou outra, que por todos nós estamos sujeitos a um momento de fúria, de brabeza, de nervosismo. Todos nós estamos sujeitos, quer seja pelo nosso estado físico ou pelo nosso estado mental naquele momento, quer seja por uma incompreensão, uma incongruência. Então, não alguém que age dessa forma vez ou outra. Mais adiante, Rambam vai explicar sobre isso. Não sei se dá tempo de chegar até lá, mas vamos aqui lutando com o que temos. Assim, e ainda assim, a pessoa que de vez em quando tem um acesso colérico é aceitável, mesmo que eventualmente pode acontecer. Ok? Claro que não é correto se enervar com frequência. Por isso, Rambam chama esse indivíduo de Baal Remá, sujeito esquentado. Eu chamaria de sujeito iracundo, mas Rambam pega mais leve e chama o sujeito de Baal Remá, sujeito esquentado. Como se a principal característica dele fosse a ira. Ele está sempre assim. Coes Tamid, ele está sempre assim. Um outro extremo, ao tipo de indivíduo que é mais tranquilo. Rambam se refere a ele como Dato Meu
shevet alav. Datou meu shevet alav. Que quer dizer moderado. Um palavrão desse tamanho com significado pequeno, né? Datou meu shevet alav. Literalmente, suas ideias são equilibradas. Pois de forma inversa, a pessoa que fica irada sai de si e deixa de ser ela, porque a pessoa que fica irada, ela sai de si, ok? Ela sai de si. É isso que nós chamamos de desalmada. A pessoa fica desalmada. E quando ela fica desalmada, ela dá lugar para que outras almas entrem nela, outros espíritos, outras energias entrem nela. Então ela sai de si e deixa de ser ela. E as ideias dela nunca no caso dessa pessoa que Rambam chama de moderado, as ideias dele ele nunca se enerva, estão sempre bem equilibradas. Esse é o extremo, o indivíduo que nunca se irrita, pois por mais intolerável que seja a situação e que ela possa parecer, e caso ele fique irritado, será a cada determinado número de anos ou apenas em uma vida. Trata-se do oposto do primeiro tipo descrito que se enerva facilmente. Aí vocês vão dizer assim, caramba, eu queria conhecer uma pessoa assim, uma. Então eu digo para vocês, Moshe Rabbeinu, ele se irritou, ele irou 2 vezes na vida. Sabiam disso? Moshe Rabbeinu irou 2 vezes na vida. A primeira vez ele se irritou, ele irou por causa de uma injustiça, por causa de uma agressão injusta que estava sendo cometida. Então, o que ele fez? Ele revidou a injusta agressão, mas com muita força, e cometeu um homicídio. Escondeu o corpo. Depois fugiu, suportou ali as suas e fugiu do Egito. A segunda vez, depois de 80 anos suportando os reclames praticamente indevidos, reclames, deixa eu chamar esses reclames de ortopédicos, porque a cada coisa que se quebrava era levado a reclamação para ele. As pessoas não buscavam uma solução, as pessoas queriam que a solução viesse de graça. E depois de 80 anos suportando isso, inclusive o próprio Moisés defendeu o povo uma vez, porque Deus falou para ele, afasta desse povo que eu vou destruir tudo e vou fazer de você uma grande nação. Então ele disse, não, calma, peraí, vamos lá, peraí, não é assim, peraí. Vocês entenderam? Não é que Deus iria destruir o povo, ou que Deus estivesse nervoso, não. Deus estava verificando junto que Moisés ele mesmo soubesse o quanto ele gostava daquele povo, o quanto ele estava disposto a liderar aquele povo. O líder sempre é posto à prova em relação ao seu povo. Isso sempre acontece. Então, Moshe Rabbeinu passou por essa situação até dizendo para Deus, peraí Deus, não é assim não, vamos lá com calma. E quando ele se irou, ele também errou novamente. Veja, só que aí só traz problema. E olha que Moshe Rabbeinu só errou 2 vezes na vida dele. A primeira, ele cometeu um homicídio. Na segunda vez, eu tinha falado para ele assim, o povo perturbando a ele, tirando-lhe a paz, a pessoa encarregada, a pessoa em função da qual a água estava jorrando, que era Miriam, havia falecido, a água cessou de jorrar. Então o povo começou a pegar no pé dele, e ele ficou irado, e Deus tinha falado com ele, Moshe, fala para a rocha, e ela vai verter a água e vai glorificar o meu nome.
Então Moisés virou para o povo: vocês querem água? Vocês estão caçando água? Vocês acham que dessa pedra sai água? E tá! Traçou-lhe a vara, o cajado, com força, naquela pedra. Jorrou a água. Claro que jorrou uma abundância de água. Então, as duas únicas vezes que Moshe Rabbeinu teve ira, teve raiva, ficou colorizado, ele cometeu dois grandes absurdos. Um foi o homicídio, que lhe custou a fuga do Egito. A segunda lhe custou a entrada na terra prometida. Veja só que cólera não funciona. Bom, vamos agora mais uma outra antítese. Aquele que é muito orgulhoso. O outro extremo é aquele que é muito humilde. Existem pessoas de tamanho orgulho, de tamanho orgulho, que sequer admitem uma necessidade. Sequer admitem uma necessidade. Pelo orgulho de dizer que a si mesmo se sustenta. Para evitar que eles chamem de incompetente ou outra coisa. Confesso de público para o Brasil inteiro, não sei se para o mundo, tem pessoas dos Estados Unidos que às vezes assistem a minha gravação, então, para o mundo, eu fui muito orgulhoso, sofri muito com orgulho. Eu fui extremamente orgulhoso. E esse é um pecado horrível. Além de ser um pecado horrível, é extremamente prejudicial. Então, por causa de religião, eu parti para o extremo oposto. O extremo oposto é muito humilde. Eu fui me tornar extremamente muito humilde. E sendo extremamente muito humilde, até os cursos que eu tinha, minhas graduações que tinha, foram ignoradas em determinada situação por dizer que eu não tinha capacidade, expressando aquela minha humildade em extremo, querendo me tornar o mais humilde de todos os homens, que é isso que uma certa religião prega por aí, e etc e tal, e isso me prejudicou também. O próprio Shlomo disse que não se deve ser nem tanto uma coisa, nem tanto outra. Nós devemos viver em equilíbrio. É prejudicial tanto o extremo orgulho quanto a extrema humildade. E a chuva está caindo ali, olha que legal, uma chuva forte. Que coisa boa, hein? A terra agradece. Ainda, quem tem um coração puro e não deseja sequer as mínimas coisas para a sua própria sobrevivência. Ele não sai em busca daquilo que precisa. Não que seja preguiçoso, não se importa em viver apenas e exclusivamente com o que tem. E há o tipo contrário, que sempre está almejando algo, nunca sendo dado por satisfeito. Esse indivíduo é chamado de Nefesh Haravá, é o insatisfeito. Esse conceito de Nefesh Haravá, por favor, fecha ali para mim, esse extremo oposto, chamado, obrigado, uma tempestade. Coisa espetacular aqui, o Baal Shem Tov. Até o Baal Shem Tov caiu. Até o Baal Shem Tov, essa obra de arte, Baal Shem Tov, foi desenhada pelo meu querido filho, Júnior, que é um excelente artista. Ele faz quadros à mão,
em grafite. Extraordinário retrato de Baal Shem Tov. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa obra de arte. Deixa eu mostrar para todo mundo, Brasil, para o mundo todo, a obra que ele fez em grafite do Baal Shem Tov. Olha que coisa extraordinária. Ele está aqui? Cadê aqui? Eu tenho que mostrar aqui como é que é. Vou mostrar aqui. O Milton não está vendo porque. Deixa eu ver. Está vendo, Milton? Não dá para ver. Deixa eu ver aqui. Caramba, como é que eu vou fazer? Assim, quer ver? Tem uma maneira aqui de aparecer ali. Eu não sei. Eu vou ter um fundo. Deixa eu tirar esse fundo aqui. Atividade não. Quer ver? Eu vou tirar esse fundo aqui, porque minha biblioteca já está aqui. Quer ver? Efeitos visuais. Deixa eu tirar esse efeito visual aqui. Espera aí. Deixa eu tirar um efeito visual. Aqui não, aqui está normal. No Instagram está normal. Aqui também está normal. Só no. Pronto. Deixa eu remover. Removi. Pronto. Agora dá para ver. Aí, ó. Essa é a obra de arte do meu querido filho Júnior. É um grafite do Baal Shem Tov que eu vou mandar emoldurar para colocar aqui no escritório da Beit. Aqui o escritório da agora o escritório da Beit está mais bonito, né? Bacana? Então veja bem, vamos lá. Onde é que eu estava? Voltando aqui, porque nós estamos com pouco tempo aqui. 43. Vamos lá. Ele é extremamente puro. Essa pessoa, ele não se importa, ele não tem luxos, não se importa em viver com aquele mínimo necessário para ele sobreviver. Ele não tem luxúria, não tem grandes desejos. É o contrário daquele que nunca está satisfeito, daquele mar morto, que sempre quer receber mais e mais tempo que está. Ele é o Nefesh Haravá. Esse conceito de Nefesh Haravá está ligado a Bilã. Ok? Bilã é aquele indivíduo que saiu com a mula para poder profetizar maldição contra Israel. E ele, em vez de Deus o proibiu, foi um lolismar que Deus deu a ele, e ele, em vez de proferir maldição, proferiu bênção. Mesmo assim, ele fez mal ao povo de Israel, porque ele ensinou a Baraque como é que fazia para o povo de Israel ser afetado. Aliás, eu quero fazer aqui uma ressalva. Deixa eu fazer uma ressalva. Vou contar uma história pequena para vocês. Quem conta essa história, inclusive, foi o Rabino Rony, né? De quem eu tenho muita consideração. Diz ele que há algum tempo eles estavam fazendo uma entrevista no Al Jazeera ou uma outra rede, não sei, a um membro do Hamas ou do Hezbollah. E ele disse assim, o repórter disse assim para ele: cara, quantos mísseis vocês lançam contra Israel diariamente? Ele disse: nós lançamos diariamente mais de 500 mísseis em Israel. Eu falei: como é que, rapaz, não é possível, esses mísseis não acertam direito lá, como é que é isso? É tão ruim assim, é tão ruim a mira, é tão ruim o nível dos mísseis. Ele disse: não, são de última geração. O problema é que Deus está com Israel. Mas Deus está com Israel? Como é que é isso? Se vocês sabem que Deus está com Israel, então por que vocês continuam atacando Israel? Ele disse: não, nós estamos esperando Israel pecar, que quando eles pecarem nós podemos entrar e atacar. Vocês entenderam? É a mesma situação de Bilã. Bilã ensinou a Baraque como fazer o povo de Israel pecar, e eles pecaram, e com isso o que aconteceu? Muitas pessoas em Israel morreram. O que está acontecendo aqui? Que está fazendo clim-clim? Não sei. Bom, não é aqui. Então,
é a mesma situação, ok? Bacana? A Mishnah de Pirkei Avot diz assim, vamos lá, venham ver as diferenças entre os alunos de Avraham Avinu e de Bilã. Olha o que diz o Pirkei Avot. Venham ver as diferenças entre os alunos de Avraham Avinu e os de Bilã. Uma das definições de Bilã, muito bem, veja bem, caiu ali a energia, e nós ficamos fora do ar. E voltamos agora, caiu aqui o Meeting, caiu aqui o Instagram caiu, bom, paciência, né? Paciência. Vamos aqui na gravação, não dá gravação para cair e volta. Pode cair a luz de novo. É uma grande tempestade que está caindo aqui. Então, de Shlomo Hamelech, que é Salomão, a pergunta que eu fiz, quem era Shlomo Hamelech? É Salomão. Ele diz assim: alguém que gosta de dinheiro nunca achará que já tem o suficiente. Esse também é outro extremo. Há ainda avarentos. O avarento é um sujeito que sofre porque não se cansa de juntar dinheiro e vive imerso em grande dificuldade sem que isso seja realmente necessário. Ele passa fome para não gastar dinheiro. É evidente que esse sujeito não é racional, mas não é assim que a Torá ensina a viver. No outro extremo, nós temos o esbanjador, que gasta mais do que tem, sem a menor preocupação, estoura o seu cartão de crédito, faz dívidas infindáveis por causa de luxo, por causa de coisas tolas e acaba ficando enrolado o resto da vida. Os tipos intermediários é segundo a natureza. Diz Rambam que a partir dessas ideias citadas sobre dois extremos de um comportamento, há temperamentos que estão exatamente entre os dois caminhos. Por exemplo, há o sujeito que é muito irritado e aquele muito sereno. Entre ambos, há os que se aproximam de um mais do lado nervoso e outros do lado mais tranquilo. Eles tentam viver numa média. Há pessoas que detêm as características desde o nascimento, podendo ser chamadas de traços genéticos, e outras que as adquiriram com tempo e com experiência. Foi o que aconteceu comigo em muitas situações, adquirindo algumas experiências para poder não ser uma coisa ou outra, assimilando-as, convivendo com indivíduos que as possuíam e tendo aprendido deles tanto os pontos negativos quanto os pontos positivos. Ainda assim, essas que nasceram com determinada índole não são condenadas a passar a vida toda com ela, como por exemplo a pessoa colérica. Ela não precisa ser a vida toda colérica, ela pode muito bem conseguir modificar sua natureza, modificar seu modo de agir. Há ainda indivíduo que não nasceu assim e sequer sofreu influência do meio. Ele mesmo chegou à conclusão de que é correto agir de determinada maneira, ou optou por seguir o conselho de alguém dizendo que combina com ele comportar-se desse modo. Ele habituou-se a isso, até que esse traço se tornou parte integrante de sua personalidade. Há o conceito de Tevasheni, que é a segunda natureza. Tevasheni é a segunda natureza.
Existe a natureza que a pessoa nasceu com ela e o caso em que o indivíduo ajudou a construir a natureza dela, tanto negativa quanto positivamente. Ele assimilou isso, ou alguém o orientou a adquirir a Tevasheni, a segunda natureza. Ela, portanto, não tem de continuar com a natureza com que nasceu. Muitas vezes o meio ambiente pode ser favorável na hora de transformar a sua natureza positiva em negativa, ou a sua natureza negativa em positiva, com a qual ela nasceu, ou desfavorável, agindo dessa maneira inversa, transformando em negativa a natureza positiva com a qual a pessoa nasceu. Então nós podemos modificar a nossa natureza, e isso faz parte do nosso livre-arbítrio, porque nós temos o direito de escolher o caminho que nós vamos traçar para a nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio de escolher como é que nós vamos agir, e é por isso que nós podemos fazer o teshuvá. É por isso que nós estamos qualificados a fazer o Tikkun Olam. E o Tikkun é Haneshama, o Tikkun da Nefesh, Hanefesh, Habahami. Nós podemos fazer o Tikkun Hanesh Habahami, porque nós estamos qualificados a mudar, nós aprendemos a mudar, nós podemos transformar, nós podemos modificar isso na natureza. E é a isso que eu estou me referindo agora. Os relâmpagos, eu vou encerrar daqui a pouquinho, e pedindo ao Eterno bênçãos de saúde, porque nós vamos já encerrar. Então nós temos condições de mudar a nossa natureza. E nós vamos continuar falando de Rambam no nosso próximo encontro. Eu agora vou fazer uma reza, ok? Para os enfermos. Que seja a vontade do Santo abençoado, seja ele, de preencher-se de misericórdia para com a Ana Maria, filha de Noa, para restaurar a sua saúde, curá-la, e aos demais que estão ouvindo, que têm seus doentes, para restaurá-los e curá-los, e revigorar e fortificar. Que seja em breve Deus envie a partir dos céus uma recuperação completa para todas as suas 288 partes do corpo, 365 músculos do seu corpo, dos seus vasos sanguíneos, essa cura de espírito e essa cura do corpo, e que o Eterno e que os anjos todos digam amém, e que o Eterno possa lhes dar paz completa, saúde completa, felicidade completa. E eu vou colocar a gravação aqui do YouTube desta página Papo Monoteísta em todas as outras redes, porque caiu todas as outras, só ficou essa daqui. E que o Eterno abençoe a todos vocês. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tudo de bom. Hoje está sem música, caiu aqui, ficou. Então agora nós estamos sem música para a gente fazer o encerramento. Acho que o Eterno abençoe vocês e que vocês sejam plenamente abençoados. Espero vocês na sexta-feira no Kabbalah Shabbat, ok? Espero todos vocês no Kabbalah Shabbat sexta-feira. Então, que vocês tenham bênção, paz e felicidade, saúde plena e alegria. Até breve, até a próxima, tudo de bom! Até!